Revisão AV1, matemática, conjuntos numéricos e intervalos. Nós vamos fazer uma revisão aqui breve desses conteúdos que irão ser contemplados aí na primeira avaliação de matemática. Então, fiquem atentos para vocês tirarem aí as suas dúvidas. Vamos lá? Então, nós vamos começar aí primeiro com conjuntos. Antes da gente começar a falar sobre o conteúdo, a gente vai relembrar alguns símbolos importantes aí para o estudo de conjuntos. Então, nós temos o símbolo pertence e não pertence. Então, só relembrando, a gente utiliza esse símbolo aqui quando eu tenho elemento para conjunto. Está contido e não está contido, contém e não contém. Aqui é quando a gente tem subconjunto para conjunto ou conjunto para conjunto. E maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, que são muito utilizados nas representações de conjuntos. Então, a gente vai precisar aí relembrar esses símbolos para vocês conseguirem desenvolver bem aí daqui para frente. Vamos lá? Então, o que é um conjunto? De uma maneira geral, conjunto seria tudo aquilo que nos dá uma ideia de coleção ou de agrupamento. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Conjunto dos dias da semana, conjunto dos times de futebol da primeira divisão, conjunto das marcas de refrigerantes, conjunto dos alunos do ensino médio de um colégio. Então, tudo que nos dá uma ideia de agrupamento, de coleção, e esse agrupamento e coleção eles vão ter, às vezes, uma ou mais características em comum. Então, seria o conceito de conjunto aí, tá? Então, todo conjunto ele é formado por elementos. Então, uma coleção de revistas seria um conjunto. O que seria o elemento? Uma revista. Então, uma revista é um elemento do conjunto. Alunos do primeiro ano do CTPM é um conjunto. Então, todos têm uma característica, são alunos do primeiro ano. Agora, o que seria um elemento? Você é um elemento desse conjunto, tá? Então, só para vocês diferenciarem aí o que seria o conjunto e o que seria o elemento do conjunto. De maneira geral, a gente indica um conjunto por uma letra maiúscula. E eu vou mostrar para vocês agora 3 formas de representações de conjunto. A primeira aqui é elementos entre chaves e separado por vírgulas. Então, a gente tem uma letra maiúscula aqui, por exemplo, a letra A. E aqui a gente teria o conjunto A. Quem é o conjunto A? Ele é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá vendo? Entre chaves, os elementos separados por vírgula. Já o conjunto B, ele é formado pelas vogais do nosso alfabeto. Então, a gente tem A, E, I, O, U. Conjunto F, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Tá vendo? Esses 3 pontinhos vai me indicar que o conjunto ele é infinito. Aqui o conjunto G, ele é formado pelos elementos 0, 2, 4, 6. Aí a gente tem aqui umas reticências que ainda tem outros elementos. E o último elemento é o número 100, tá? Então, a primeira representação é elementos entre chaves e separado por vírgulas. Segunda forma de representação de conjunto é feita por meio de uma propriedade que caracteriza os elementos. Então, por exemplo, quem é ou quais são os elementos do conjunto C? Então, X, tal que X é um dia da semana. Então, poderia ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. Tá? Esses seriam os elementos que fazem parte do conjunto C. O conjunto D, X, tal que X é um número ímpar entre 0 e 10. Então, quais seriam os elementos que fazem parte do conjunto D? 1, 3, 5, 7 e 9. Tá? Então, percebam que aqui vai ser te dado uma característica, né? Ou seja, uma propriedade desses elementos. E aí você vai depois elencar cada um dos elementos aí que fazem parte do conjunto. E uma das representações mais utilizadas seria esse aqui através do diagrama de Venn, onde a gente tem aqui a letra que representa o conjunto, e aí dentro do diagrama a gente coloca os elementos que fazem parte desse conjunto. Por exemplo, aqui o conjunto A tem os elementos 1, 3, 5, 7 e 9.
O conjunto D tem os elementos A, E, I, O, U. Igualdade de conjuntos. Dois conjuntos A e B são ditos iguais quando possuem exatamente os mesmos elementos. Então, a ordem que os elementos aparecem, ela não é importante. Então, às vezes, você pode ter o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E um conjunto B com os elementos 5, 4, 3, 2, 1. Eles são dois conjuntos iguais, mas os elementos estão em ordens diferentes, tá? Então, a característica aí de igualdade de conjuntos é justamente eles terem exatamente os mesmos elementos. Três tipos de conjuntos muito importantes aqui. Conjunto vazio, tá? É um tipo particular de conjunto, que é aquele que não possui elementos, tá? Então, a representação dele é assim, essas chaves vazias ou esse símbolo aqui cortado que representa justamente vazio. Conjunto unitário é aquele conjunto que possui apenas um único elemento. E o conjunto universo corresponde ao conjunto ao qual pertencem todos os elementos que fazem parte do nosso estudo. Então, por exemplo, às vezes a gente vai resolver uma equação de segundo grau, aí vai te dar um conjunto universo, que é o conjunto dos números reais. Ou seja, todas as possíveis respostas que você encontrará serão números reais. Se você encontrar respostas diferentes dos números reais, quer dizer que para aquela situação específica a solução vai ser vazia. Por quê? Você quer que as suas respostas façam parte de um conjunto universo. Então, o conjunto universo nos dá essa ideia de grandeza, né, do todo. Onde estão os meus possíveis resultados? Onde estão os meus possíveis elementos? E isso seria característica de um conjunto universo, ok? Próximo aqui são as principais operações entre conjuntos, que é união, interseção e diferença. Prestem bastante atenção aqui, tá? União, então a gente tem, dados dois conjuntos A e B, define-se como união dos conjuntos A e B, o conjunto representado por A, união, olha o símbolo de união aqui, B. Então, o que seria a união? Vai ser todos os elementos que pertencem a A ou a B. Então, a ideia de união nos lembra de reunião ou junção. Você vai juntar todos os elementos que fazem parte dos dois conjuntos. Então, aqui na imagem, a gente vai ver o conjunto A e o conjunto B. E aqui você tem, ó, colorido todo o conjunto A, colorido todo o conjunto B. E aí aqui seria a representação de A união com B, ok? Então, lembrando, a união vai nos dar a ideia de reunião, ou seja, a junção de todos os elementos que fazem parte aí dos dois conjuntos ou mais conjuntos que tiverem sendo feita a operação de união, certo? Próximo aqui é a interseção. Então, a palavra que vai nos remeter à interseção é comum. Por quê? Para a gente fazer a interseção de dois conjuntos A e B, então a gente tem aqui a interseção com B. Tá vendo o símbolo que representa interseção? Ele é formado por todos os elementos pertencentes a A e B simultaneamente. Ou seja, vão ser os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Então, aqui na imagem, a gente vai perceber que essa região que está aqui colorida de cinza é justamente onde são os elementos que fazem parte tanto do conjunto A quanto do conjunto B. Então, a palavrinha que nos remete à interseção vai ser comum. Os elementos que são comuns aos conjuntos, ok? Próximo, diferença. Dados dois conjuntos A e B, define-se como diferença entre A e B nessa ordem, o conjunto representado por todos os elementos que pertencem a A, mas que não pertencem a B. Então, aqui no nosso desenho, a gente tem o conjunto A, e dentro do conjunto A eu estou retirando todos os elementos de B. Então, só sobraria essa parte que está aqui colorida em verde. Mas poderia ser o contrário também, B menos A, e aí você vai ter aqui apenas esse pedaço aqui que eu estou mostrando com o cursor, correto? Então, união,
interseção e diferença são as operações aí que a gente vai estudar com conjuntos, certo? Eu vou mostrar um exemplo aqui que às vezes fica mais fácil vocês compreenderem, ok? Ó, faço o diagrama dos conjuntos. Então, eu tenho o conjunto A composto pelos elementos 1, 2 e 3. E o conjunto B composto pelos elementos 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o diagrama aqui está representando esses elementos. Então, eu tenho aqui o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 3, e aqui o conjunto B, formado pelos elementos 2, 3, 4, 5 e 6. Percebam que ao fazer o diagrama, a gente já consegue perceber que os elementos 2 e 3 são comuns aos dois conjuntos, ou seja, ele seria a interseção dos conjuntos. Aí, com base nesse exercício, enumere os conjuntos. Então, eu tenho na letra A o conjunto L, A união com B, o conjunto M, A interseção com B, e o conjunto N, A menos B, e o conjunto O, B menos A. Vão ver? Pelo desenho que a gente consegue fazer perfeitamente. Ó. A união seria a reunião de todo mundo, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é o conjunto L. Quem seria o conjunto M, que é a interseção? Justamente esse pedaço que está aqui no meio, ó, 2 e 3. Quem é o conjunto N? A menos B. Então, aqui eu tenho todo o conjunto A. Se eu vim retirar os elementos que fazem parte de B, sobra apenas o elemento 1. Então, aqui eu tenho um conjunto unitário, ou seja, formado com um único elemento. E na letra D, o conjunto O é B menos A. Então, dentro do conjunto B, eu venho e retiro o conjunto A. Então, sobra os elementos 4, 5 e 6. Correto? Cálculo do número de elementos de um conjunto. Então, aqui a gente vai ter situações, problemas, onde nós vamos utilizar as operações para fazer esse cálculo do número de elementos. Então, se vocês voltarem aí nas atividades que nós fizemos, nas explicações que nós tivemos em aula, vocês vão ver aqui que eu tenho aí um passo a passo para resolver esse probleminha. Então, eu vou colocar para vocês 2 problemas e aí a gente vai fazer a resolução aqui deles, tá? Esse primeiro fala assim, ó, em uma pesquisa realizada por um supermercado, foi constatado que dos clientes cadastrados, 900 compram à vista, 1.300 compram a prazo e 650 utilizam as duas formas de pagamento. Quantos são os clientes cadastrados no supermercado? Para você fazer esse cálculo do número de elementos, a minha sugestão é que vocês façam pelo diagrama de Venn, separando as informações, sempre começando da interseção para fora. Então, vamos lá? Então, aqui eu tenho, ó, primeiro conjunto formado aqui pelos clientes que compram à vista. Então, coloquei esse V aqui para representar que é à vista. E esse P aqui são os clientes que compram a prazo. Como que fala que 650 utiliza as duas formas, então coloquei aqui no meio que seria a interseção. E a gente vai relembrar que quando eu tenho esses valores aqui, eles estão com a interseção. Então, para ficar apenas quem compra à vista ou apenas quem compra a prazo, eu preciso retirar a interseção. Então, a gente vem de dentro para fora, tá? Então, eu tenho aqui 900 que compram à vista, tirando 650 da interseção, sobram 250. A prazo eu tenho 1.300, tirando a interseção eu tenho 650. Agora, quantos clientes são cadastrados? A gente vai somar todo mundo, ou seja, 250 mais 650 mais 650, totalizando 1.550 clientes, ok? Esse é um exemplo com 2 conjuntos. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo com 3 conjuntos. Uma empresa entrevistou seus funcionários a respeito de 3 embalagens, A, B e C, para o lançamento de um novo produto. O resultado foi o seguinte: 160 indicaram a embalagem A, 120 a embalagem B, 90 a embalagem C, 30 indicaram a embalagem A e B, 40 indicaram as embalagens A e C, 50 indicaram as embalagens B e C, 10 indicaram as 3 embalagens e 40 não têm preferência alguma. Quantas pessoas foram entrevistadas? Então, observem aqui. Eu coloquei aqui, ó, primeiro
os que preferem aqui a embalagem A, aqui os que preferem a embalagem B e aqui os que preferem a embalagem C. Então, eu começo daqui de dentro, onde eu tenho que 10 indicaram as 3 embalagens, tá vendo? Então, essa parte laranja aqui representa a interseção dos 3. Essa parte em azul é a interseção dos 2 conjuntos. E a parte que está em vermelho vai ser aquelas pessoas que preferem apenas cada embalagem separadamente, tá? Então, vocês vão perceber ali pelo desenho que eu já retirei as interseções. Então, não pode esquecer, ó. Começa aqui com o do meio, tá? Ele é sem alteração. Depois, você vai para cada parte separada, retirando essa interseção aqui do meio. Quando você for para o conjunto separado, você não pode esquecer de retirar todas essas partezinhas aqui que fazem parte também, tá? Então, por exemplo, aqui do A. No A lá, a gente tinha 160 que indicaram a A. Mas quando eu tiro aqui 20, 10 e 30, então 160 menos 60 vai dar 100, ok? Agora, quantas pessoas foram entrevistadas? A gente vai somar todo mundo. E observe que aqui, nesse caso específico, eu tenho um valor aqui do lado de fora, que são 40 dessas pessoas entrevistadas que não têm preferência alguma. Então, eles estão fora dos conjuntos, mas eles entram na representação também e na soma do total de pessoas entrevistadas, ok? Então, somando todo mundo aqui, 10 mais 20, mais 30, mais 40, mais 100, mais 50, mais 10, mais 40, totalizando 300 pessoas. Tranquilo? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre conjuntos numéricos. Então, o primeiro conjunto que nós vamos ver aqui é o conjunto dos números naturais. Ele é representado pela letra N. E os números naturais, eles são expressos pelo resultado de uma contagem. Então, por isso que eles são inteiros positivos e o número 0. Aqui, alguns elementos do conjunto N, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu coloquei as reticências porque eles têm infinitos elementos, tá? O conjunto N tem infinitos elementos. E quando tem N asterisco, eu não tenho o algarismo 0. Então, começa do número 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o infinito. Correto? Próximo conjunto, conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros ele é formado por todos os números inteiros positivos e negativos e o número 0, tá? Então, ele é representado pela letra Z. E aí ele tem infinitos números negativos, e eu coloquei alguns aqui, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e infinitos números inteiros positivos. Como a gente consegue encontrar todos os números inteiros positivos e o número 0 dentro do conjunto Z, então eu posso dizer que N está contido em Z, correto? Próximo é o conjunto dos números racionais, ele é representado pela letrinha Q, que nos lembra de quociente, que é o resultado da divisão. Por quê? Porque todo número racional eu posso representar a partir de uma razão entre dois números inteiros, sendo o segundo não nulo. Então, se eu posso transformar em uma razão, essa razão nada mais é do que uma divisão entre dois números inteiros. Quais os números que eu encontro dentro do conjunto dos números racionais? O 0, os inteiros positivos, os inteiros negativos, os decimais finitos e as dízimas periódicas. Lembrando, dízima periódica é aquele decimal infinito com um período que repete infinitamente, tá? Então, a gente tem aí a dízima periódica. Como eu encontro os zeros, os inteiros positivos e os inteiros negativos dentro do conjunto dos números racionais, eu posso dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais, correto? Mas a gente tem uma classe de números que não encaixa ali dentro dos números racionais, que é os números irracionais. Então, a gente tem um conjunto específico para ele, que é o conjunto dos números irracionais, que é formado por todas as dízimas não
periódicas. Por exemplo, aqui a gente tem 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 até o infinito. Então, percebam que aqui a gente não tem nenhum período que repete até o infinito. A gente tem valores variados. Um outro exemplo é o número π. A letrinha π, ela é um número irracional. Então, a gente tem 3,14, 15, 92, 65. Normalmente, utiliza-se para cálculos 3,14 para o valor de π, mas π tem infinitas casas decimais. Outro aqui, 0,12, 112, 1112, 11.112 e assim por diante. As raízes de números, as raízes quadradas de números não exatos ou qualquer outro tipo de raiz não exata também é um número irracional. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7 e assim por diante, certo? Agora, englobando todos esses conjuntos que nós falamos, a gente tem um conjunto dos números reais, que ele é formado pela união dos números racionais com os números irracionais. Mostrando isso em um diagrama, a gente tem n, que é os naturais, está contido nos inteiros, que está contido nos racionais, tá vendo? Tem os irracionais que está do lado de fora, e englobando todo mundo aqui, a gente tem o conjunto dos números reais, certo? Intervalos. Pessoal, na apostila de vocês tem alguns tipos de intervalos, tá? E eu coloquei aqui para vocês sobre intervalo aberto, intervalo fechado. Às vezes o intervalo ele é fechado só em uma das partes. E aí vocês vão olhar na apostila aí e ver cada uma das situações. O que eu quero focar com vocês aqui é justamente nas operações com intervalos, que é união, interseção e diferença. Observem aqui, seja os intervalos A, fechado em -3, aberto em 2, e o intervalo B, aberto em 0 e fechado em 8. A união desses intervalos será representada graficamente. Então, para você fazer a operação com intervalos, você vai representar cada intervalo separadamente e só no final você vai realizar a operação. Vai seguir esse critério. Quando é fechado para um número, então a gente tem uma bolinha fechada. Quando é aberto, bolinha aberta. Então, por exemplo, o intervalo A fechado em -3, aberto em 2. Quer dizer que nós temos aqui elementos que vai de -3 até o próximo do 2, que o 2 não faz parte porque a bolinha está aberta. Já o intervalo B, ele é aberto em 0 e vai até fechado em 8. O que seria a união? Seria a junção de todos os elementos que fazem parte aqui. Então, para a união, você vai pegar o primeiro elemento, tá vendo? Fechado em -3, e o último elemento, que é fechado em 8. Então, todo esse intervalo aqui será a união de A com B. A gente pode representá-lo de duas formas. A primeira aqui, através dessa representação, que é x pertence a R, tal que -3 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 8, ou seja, os elementos estão entre -3 e 8, e eles fazem parte, porque a bolinha é fechada, então por isso que está aqui o igual embaixo, correto? Ou você pode representar simplesmente aqui com os colchetes, fechado em -3, fechado em 8, tranquilo? Agora, a interseção. Novamente, eu tenho aqui os intervalos A e B. E o que seria a interseção? É o que eles têm em comum. Qual pedacinho que é comum aos dois intervalos? Nesse caso aqui, você vai perceber que dentro do intervalo de -3 até 2, eu encontro esse pedacinho aqui, que é comum ao intervalo que vai de 0 até 8. Então, a gente faz a representação, aberto em 0, aberto em 2, ok? Por que a bolinha é aberta? Porque aqui, por exemplo, nesse intervalo aqui de cima, o 0 faz parte.
Só que aqui embaixo, como o zero está com uma bolinha aberta, então permanece a bolinha aberta do zero. É igual lá em cima, a bolinha está aberta no 2. Aqui seria uma bolinha fechada no 2. Então, na interseção aqui vai permanecer a bolinha aberta. Então, a interseção com B vai ser x pertence a R, tal que 0 é menor que x, que é menor que 2. Ou seja, x, que são os elementos, está entre 0 e 2. Ou simplesmente aberto em 0, aberto em 2. Próxima operação aqui, diferença. Então, a gente vai ter os mesmos intervalos e agora eu quero A menos B. Ou seja, dentro dos elementos aqui de A, eu vou retirar os elementos de B. Então, se eu vim aqui, ó, então eu vou começar do menos 3, e aí eu vou cortar esse pedacinho que é comum aos dois, tá vendo? Como aqui a bolinha é aberta, e aqui seria uma bolinha fechada no zero, então eu vou ter uma bolinha fechada menos 3 e uma bolinha fechada também no zero. Tá? Porque quem está comandando aqui é o primeiro intervalo, que é o intervalo A, tá? Então, ele vai ficar com a bolinha fechada em zero. Então, a resposta seria x pertence a R, tal que menos 3 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a zero. Ou fechada em menos 3, fechada em zero, certo? E, por fim, aqui, eu tenho B menos A. Tá? Agora, o processo é ao contrário. Dentro do intervalo B, eu vou retirar o intervalo A. Tá? Olha para você ver. Como o B está comandando agora, ele teria o 2, tá vendo? Então, esse pedacinho aqui todo a gente vai eliminar. Então, começa daqui para cá. Então, vai ser uma bolinha fechada no 2 e uma bolinha fechada no 8. Então, a resposta de B menos A é x pertence a R, tal que 2 é menor ou igual a x, menor ou igual a 8. Ou fechado em 2, fechado em 8. Correto? Pessoal, revisam as outras videoaulas que tem disponível aqui no canal, tá? Refaçam as atividades e qualquer dúvida, entre em contato, certo? Um abraço para todos, bons estudos e boa avaliação.